O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, hoje o Evangelho nos apresenta esse personagem Bartimeu, que só aparece aqui e é apresentado como modelo para nós, para todos nós que nos dispomos a ser discípulos de Jesus. O Evangelho, sobretudo o Evangelho de Marcos, apresenta Bartimeu como um modelo de discípulo. Talvez o modelo, sem exagero, a gente vê. Eu acho que vocês já notaram, já devem ter notado, apesar de eu estar aqui há pouco tempo, que eu tenho um carinho por Bartimeu, né? Em outros momentos já falei, lá na cura do surdo eu falei de Bartimeu, que era cego, fui curado. Semana passada falei dele também, ligando com hoje, e hoje chega esse texto então, sobre esse homem que era desprezado ali, estava sentado à beira do caminho, né? Fora do caminho, e mendigando, e ele ouviu dizer que Jesus passou aí. O que ele é modelo para nós, né? E a gente vai ver um pouquinho aqui por esse texto, né? Ele é modelo porque assim, ele começa a gritar, quando Jesus passa, ele clama, e o pedido dele, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A força dessa palavra, tem piedade de mim. Jesus, clamou o nome dele, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E foi isso que ele começou a gritar ali. Então, meus irmãos, eu digo para vocês também, né? E invoco a minha autoridade de padre, de ministro ordenado para dizer isso a vocês. Seja quem for, a pessoa que for, na circunstância em que estiver, que clamar pelo nome de Jesus, pedindo piedade, pedindo misericórdia, vai ser ouvido, vai ser atendido. Seja quem for, que situação estiver, Jesus nunca vai virar as costas para alguém que clama por ele pedindo compaixão, pedindo piedade. Sempre vai estar ali próximo, vai estender a mão e vai atender. Então, não nos esqueçamos disso. E clamemos pelo nome dele, pedindo piedade. Não é por acaso que a liturgia nos ensina isso. Toda a missa, logo depois de começar, de nos saudarmos, vamos pedir perdão, meus irmãos. Senhor, tem piedade de nós. 3 vezes, Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Né? Para que nosso Senhor nos acolha. E é o que ele começa a clamar. Mas aí, olha só a situação. Muitos o repreendiam para que se calasse. Que coisa! Está pedindo misericórdia, está clamando por piedade. E muitos, não eram poucos, muitos mandando ele calar a boca, né? E como é que será que estavam mandando um mendigo à beira do caminho, cego, ainda por cima, calar a boca, né? Será que, olha, por gentileza, né? Se o senhor puder, né, ficar em silêncio, o senhor está incomodando você. Será que foi assim, né? Acho que não, né? Um pouquinho mais de grosseria que isso, para dizer o mínimo, né? E aí qual é a reação dele? Gritava mais ainda, ou gritava muito mais ou mais alto, não dá para saber. Como é que é a tradução melhor? Pode ser as duas coisas. Ele gritava mais ou muito mais. Pode ser que ele gritava mais alto, ou pode ser que ele gritasse mais vezes. Ou as duas coisas. O fato é que muitos mandaram ele calar a boca, ele continuou gritando. Ele não ouviu. Olha que curioso, né? Ele que era cego, parece que é surdo aqui, né? Porque ele era cego, ou se fez de surdo, ou parecia surdo, né? Porque ele continuou gritando: Filho de Davi, tem piedade de mim.
E aí, então, Jesus parou. Isso aqui é um detalhe, mas vale a pena prestar atenção, porque assim, já falei em outros momentos, Marcos vai apresentando um caminho de Jesus, da Galileia até Jerusalém, onde vai se dar a sua paixão. Ele faz todo um caminho, e os episódios vão acontecendo ali no caminho. Esse aqui é o único momento no Evangelho de Marcos que diz que Jesus parou. É claro assim que Jesus sentava para fazer suas refeições, que ele dormia e depois seguia em frente, mas não importa. Aqui é o único momento em que fala que Jesus parou no seu caminho. Isso não é por acaso, né? Não, isso tem um sentido forte também. Como o sol parou lá no livro de Josué, né, durante o combate para defender o povo. Como o rio Jordão também no livro de Josué, uma única vez parou, né, o seu curso para o povo de Israel passar a pé enxuto, igual lá no Mar Vermelho. Parou o Jordão para o povo entrar na terra prometida. Ou seja, tudo para ali, ou seja, Deus para, né, para defender o seu povo, para agir em favor do seu povo. Ele intervém ali. Então, Jesus para também como aquele que tem um curso, né, que tem uma destinação, que sabe para onde vai, que não muda o seu percurso, mas aquele para, né, parou e chamou, né, parou e disse, chamai-o. E aí isso também é muito interessante, porque ele só fala assim, ó, chamai-o, e aí alguns vão lá, a gente não sabe quem são, não diz que são os discípulos, só diz, eles o chamaram e disseram. O que eles disseram? Disseram assim, ó, ele está chamando lá. Não, eles disseram 3 palavras, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Olha isso, a força dessa palavra. Coragem, está bem traduzido, mas assim, é porque a gente não tem um verbo em português, é um verbo, a palavra no original grego é um verbo, são 3 verbos, 3 ações que aqueles que estavam ali propuseram para Bartimeu, que estava jogado ali, sentado à beira do caminho. Seria algo como, encoraja-te, talvez, algo assim. Levanta-te, já falei sobre esse verbo também, que é o verbo da ressurreição. O verbo, Jesus anuncia que ele vai ser morto, ao 3º dia ele vai levantar-se dos mortos. Quantas vezes aparece esse verbo? Sempre com esse sentido, uma vida nova, né? O filho pródigo caiu em si, levantou-se e voltou para o seu pai. Nos textos vocacionais, Mateus se levanta da coletoria e segue a Jesus. Tantos outros textos, né? Levantou-se José e fez como o anjo havia dito, e muitos outros, né? Coragem, levanta-te, Jesus te chama, ele te chama, ele está te chamando, né? E olha que curioso aqui, aquele cego que estava surdo, quando o povo mandava ele calar a boca, ele não ouviu e continuou gritando. Quando falaram para ele, coragem, levanta-te, ele te chama, o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Agora, ele ouviu, e ouviu logo, não precisaram nem repetir, ele já foi. Então é nisso que Bartimeu é modelo para nós, meus irmãos, para cada um de nós. Modelo do que ouvir e do que não ouvir. Porque a gente ouve, meus irmãos, muitas coisas. Né? Muitas coisas a gente ouve, para lá e para cá, toda hora. Muitos convites a gente recebe, os jovens. Né? Então, o que ouvir e guardar? O que vale a pena ser acolhido? E o que não vale a pena ser acolhido? Não deve ouvir. Deve entrar por um ouvido, como a gente diz, e nem sai pelo outro, sai pelo mesmo ouvido, para já, né, perder menos tempo ainda. Né? Então, é nesse sentido que Bartimeu é modelo, porque ele não ouve aquilo que ele não devia ouvir. E ele ouve o que ele devia ouvir. Sobretudo isso, né? Quando a gente está fazendo a nossa oração, quando a gente reza e apela para Deus, aí alguém fala, não vale a pena rezar, não, isso é bobagem, Deus não existe, ou você acha que Ele está ouvindo, ou que Ele se importa, essa palavra não deve nem entrar no nosso ouvido, gritar com mais força ainda, Senhor, tem piedade de mim. Seguir o exemplo de Bartimeu. E sempre que alguém disser coragem, tem confiança, levanta, Deus está te chamando, Deus está do teu lado, Ele está contigo, vamos. Essa palavra merece ser ouvida e acolhida. Bartimeu é exemplo para nós, porque ele soube ter essa sabedoria e fazer esse discernimento. Apesar de ser pobre, humilde, mendigo, estar à beira do caminho, não seguia Jesus, mas soube discernir muito bem isso, né? E passou a seguir. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Esse texto é uma cura, a gente vê um milagre, uma cura de um cego, mas é também um texto vocacional. Jesus chamou e ele atendeu o chamado, como tantos outros textos vocacionais. E cada um deixa algo para seguir Jesus. Um detalhe é que nos textos vocacionais Jesus sempre viu
Tiago, viu Pedro e André jogando as redes, os chamou. Viu mais adiante Tiago e João, chamou. Viu Mateus na coletoria de impostos, chamou. Jesus sempre vê. Aqui Jesus não viu também, porque o cego não vê, Jesus também não. Quase como que havendo ali um entrosamento entre os dois, né? E todos eles deixaram alguma coisa. Pedro e André deixaram as redes e o barco. Tiago e João deixaram seu pai, Zebedeu. Mateus deixou a coletoria de impostos. E aqui, Bartimeu deixou o manto. Não é muita coisa, mas o manto é pouco, mas é tudo que o mendigo tem. O manto cobre ali do frio, o manto esconde as misérias dele, né? Esconde ali a sua sujeira, suas vergonhas, né? E o manto é a forma também dele conseguir colher as moedas, né? As esmolas. O pessoal jogava assim no manto, ele recolhia. Então, jogar o manto, né, é deixar isso, é largar essa vida e se dispor a seguir a Cristo. É pouco, mas é tudo. Por isso tem valor para Deus. Como aquela viúva, que só tinha 2 moedas, mas foi enaltecida por Jesus, porque ela depositou ali as 2 moedas, entregou tudo, confiou tudo a Deus. Assim faz também Bartimeu e vai até Jesus. E ele é modelo para nós nisso também. Diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? A resposta que ele dá. E aí eu comparo com a semana passada, já falava sobre isso, porque essa frase une esse texto com o texto imediatamente anterior, que nós vimos na liturgia da semana passada. Aqui a gente tem o filho de Timeu, semana passada nós tínhamos os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Nós queremos que o Senhor faça alguma coisa para nós. E Jesus pergunta: que quereis que eu vos faça? E aqui ele pergunta: que queres que eu te faça? A gente compara os 2 textos e vê a resposta de cada um. Lá eles pediram para se sentar na glória, um à direita e à esquerda. Jesus não atendeu. Não atendeu ao pedido dos discípulos que caminhavam com ele. Aqui, esse homem que estava à beira do caminho: que queres que eu te faça? E ele pede: mestre, que eu veja. Esse é o pedido dele, e por isso é atendido. Tua fé te salvou. Mestre, que eu veja. Meus irmãos, nisso ele nos ensina, porque esse é o pedido que todos nós devemos fazer. Todos nós diante de Jesus, na nossa oração, peçamos isso, nós devemos pedir: mestre, que eu veja, Senhor, que eu veja qual é a tua vontade na minha vida, que eu veja qual é o teu propósito para mim, que eu veja o certo e errado, o bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar, que eu veja, que eu tenha sabedoria. Ver é isso, a visão e o saber são muito próximos na Escritura. Vocês não veem o que estão pedindo. Semana passada ele disse para Tiago e João: vocês não sabem o que estão pedindo. Então, pedir para ver. Como Salomão, né? Deus falou: pede o que quiser que eu te dou. Quando ele ia governar Israel, e ele falou: eu peço sabedoria para governar esse povo. A mesma coisa que Bartimeu pediu: Senhor, que eu veja. Essa palavra para os jovens, essa palavra é vocacional. Então você jovem, né, se coloca diante de Deus perguntando a cada dia: Senhor, que eu veja a tua vontade na minha vida. O que o Senhor me chama? Qual é a minha vocação? Onde é que eu vou me realizar? O que o Senhor espera de mim? Como que eu vou usar as forças que o Senhor me deu para servir os irmãos e assim por diante? Que eu veja, Senhor, me dê sabedoria, né? Que eu saiba o que eu devo fazer, o que eu devo evitar, perdoar os irmãos, ter compaixão, servir, não pagar o mal com o mal, e tantas coisas que Jesus nos ensina, Senhor, que eu veja. E aí tem esse contraponto também, com a semana passada, como eu falava, né? Aqueles discípulos, eles caminhavam com Jesus já havia alguns anos, e na hora de pedir eles deslizam ali, né? Acabam deslizando e pedem ali para sentar na glória, à direita e à esquerda de Jesus. E Bartimeu, ao contrário, ele estava sentado à beira do caminho, fora do caminho, não era discípulo, estava sentado, jogado praticamente fora. E quando Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele fala assim: o que eu veja. Jesus atende o pedido. Não atendeu lá, mas atendeu aqui. E o texto termina dizendo que ele seguia Jesus pelo caminho. Então olha a dinâmica aí de estar sentado ou estar a caminho. Aqueles estavam caminho, querem se sentar na glória. Esse que estava sentado fora só pede para ver. Jesus dá a visão, ele entende que ele tem que seguir, caminhar, e ele começa então a seguir Jesus, a caminhar com Jesus, sem se preocupar em onde que ele vai sentar depois. Então a gente vê aqui. E tem mais um exemplo, assim, mais um motivo pelo qual Bartimeu é um exemplo
para nós e para a igreja apresentado pelo evangelista Marcos. Mais um detalhe, eu dizia, né? Ele pede piedade, ele é exemplo do que ouvi e do que não ouvi, ele é exemplo do que pedi a Jesus: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, que eu veja o que o Senhor quer para mim, e é exemplo de seguimento no caminho. E tem mais um detalhe que eu queria destacar aqui. Esse episódio aqui é o último antes da paixão de Jesus. Logo depois desse versículo aqui, o versículo seguinte, né, Jesus com essa grande multidão, todos seguindo, Jesus entra em Jerusalém e é saudado por todos, o domingo de Ramos, né? E ali começa então o relato da paixão. As próximas semanas nós vamos ver alguns episódios de Jesus, né, antes de começar o advento, mas sempre ali no entorno ali da sua morte e ressurreição. Não é por acaso. Essa aqui é a última cura de Jesus no Evangelho de Marcos. Esse aqui é o último texto vocacional do Evangelho de Marcos. De alguma maneira ele está querendo sinalizar para nós, para todos os leitores, depois da morte e ressurreição de Jesus, como se darão as curas, como que Jesus vai dar sabedoria, restituir a vista. Depois da morte e ressurreição de Jesus, como se darão os chamados vocacionais. Como é que vai continuar ali o caminho, o ministério de Jesus? Pela igreja, nós todos devemos nos espelhar em Bartimeu, da segunda geração cristã em diante. Todos somos chamados a nos espelhar nele, porque é o que acontece conosco. Assim como Bartimeu, nós não vimos Jesus, nós só ouvimos falar dele, não é verdade? Nós ouvimos falar de Jesus. E, no entanto, se nós pedirmos a Jesus piedade, Senhor, se nós clamarmos o nome dele, ele vai nos ouvir, vai nos atender e vai nos chamar. Então essa é a lógica. E alguns vão falar que não vale a pena, deixa para lá, esquece isso. Você não ouve e continua pedindo e clamando piedade, Jesus te chama, né? Vai continuar. E aí a gente vê o papel da igreja aqui. Esse texto é um dos melhores para falar da intercessão dos santos. Quem são? São João Batista de La Salle e os outros santos todos, ou até Nossa Senhora. São esses que dizem aqui assim, ó, coragem, levanta, ele está chamando, vale a pena ir ao encontro dele, vamos? Esses são os santos, são modelos para nós, porque foram fiéis a Deus, e são intercessores por isso, porque nos conduzem a ele. Jesus está sempre próximo a nós, está sempre nos chamando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Mas às vezes a gente está desanimado, meio prostrado, jogado ali à beira do caminho. Os santos são esses que estão sempre nos dizendo, coragem, levanta, vamos, Jesus te chama, olha aí. E aí foi até Jesus, né? E aí recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Então, por isso são um modelo para nós. Bartimeu é um modelo para toda a igreja, para todas as gerações, que nós nos espelhemos nele, então, né? Ouçamos a palavra de Jesus, sabemos o que pedir a ele, né? E o sigamos pelo caminho. Amém.